Vamos continuar falando sobre a transição de governo que está de fato engatando. Vai ganhar tração mesmo na segunda-feira, quando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva retoma a agenda de trabalho depois de alguns dias de descanso na Bahia. Enquanto isso, o vice, Geraldo Alckmin, vai como coordenador da transição, tentando avançar sobre alguns assuntos. O principal deles é o orçamento do ano que vem, ainda confeccionado pela gestão Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem mandato até dia 31 de dezembro, mas é claro que agora um orçamento diferente que tem a intenção já de começar a contemplar algumas das principais promessas de campanha feitas por Luiz Inácio Lula da Silva, como manutenção dos R$ 600 do Auxílio Brasil, que deve voltar a se chamar Bolsa Família, mais 150 por criança, aumento real do salário mínimo, recomposição do orçamento de alguns programas sociais importantes, como Farmácia Popular, por exemplo. A gente vai conversar agora sobre este assunto com o Caio Megali. Caio Megali, que é economista-chefe da XP. Tudo bem, Caio? Bom dia, hein? Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. Bom dia a todos. Ô Caio, para a gente que não entende muito de economia, que acompanha vocês à distância, né? É como tentar encaixar um pé 42 num sapato 37, é mais ou menos por aí, né? Eu queria, para começo de conversa, saber de você o seguinte: qual é a herança fiscal que o governo Bolsonaro deixa para o governo Lula? Porque isso também varia muito, parece, de acordo com a percepção ideológica de quem faz a análise. Alguns dizem, olha, a gente vai ter superávit esse ano, o que não acontecia há tantos anos. Ah, mas acontece por causa da inflação, é um superávit virtual. Nos outros anos foram buracos. O governo Bolsonaro afundou o pé no acelerador para tentar se reeleger. De fato, Caio, qual é a herança fiscal para o governo Lula? Olha, deixa eu começar com a herança de forma econômica, né, de forma geral da economia, né? Acho que o governo novo herda um país que está crescendo até mais do que o esperado, né, e esse crescimento acima do esperado, em parte, tem fatores estruturais por trás, né, as reformas da Previdência, as reformas que foram feitas mais lá atrás, trabalhista, a desalavancagem do BNDES, o avanço da infraestrutura. Esse crescimento mais estrutural, ele ajuda do lado da arrecadação, do lado fiscal, né? Então, você tem um pedaço aqui dessa melhora de arrecadação que ele é permanente e tende a ajudar o próximo governo a manter as contas sob controle. Mas também, como você colocou, uma outra parte desse crescimento forte de arrecadação que nós tivemos está ligado à inflação mais alta e à alta dos preços de commodities, né? O Brasil é um forte produtor de petróleo, de grãos e os metais, né? Minerais principalmente. Os preços estão em alta e esses preços em alta trazem receita para o Brasil. Isso pode ser cíclico. Lá na frente, as commodities podem se acomodar. A gente viu, né? Historicamente, commodities elas sobem e descem. Então, lá na frente, se as commodities caírem, a gente pode perder um pedaço dessa arrecadação. Mas o fato mais importante é que o regime fiscal calcado num teto de gastos, né, numa limitação de despesas, ele foi meio forçado ao longo desses últimos anos, com permissões temporárias para gasto em 20, 21, 22, mas ele não foi desmontado. Então, nós temos ali, como você falou, nós temos um sapato 36 lá para o ano que vem, que idealmente as despesas deveriam caber nesse sapato, para que a gente, olhando para frente, visse uma certa previsibilidade da economia. Os gastos atuais, eles são maiores do que o teto, né? Como você falou, o governo Bolsonaro autorizou aumentos de despesas, por exemplo, R$ 600 de Auxílio Brasil e algumas outras transferências. Mas essas transferências, elas estão todas nas promessas do presidente eleito Lula, né? Que prometeu isso e prometeu mais. Então, quer dizer, a aceleração de gastos por R$ 600, por exemplo, não é uma herança necessariamente ruim, porque se fosse ruim, aos olhos do novo governo, porque se fosse ruim, o novo governo poderia tranquilamente reduzir e voltar para o tamanho do sapato. Então, o que eu acho mais importante agora é o seguinte: temos que ter um sapato para o ano que vem, temos que ter um limite de gastos para o ano que vem, ainda que seja maior.
Eu acho que o principal objetivo dessa PEC, ao meu juízo, deveria ser alargar um pouco o limite de gastos para o ano que vem, né? Mas sem tirar esse limite, para que a gente possa olhar para os próximos anos e poder fazer conta para saber, olha, o Brasil vai gastar até um limite de tanto, com uma perspectiva de arrecadação de tanto, a dívida pode ser estável. Essa previsibilidade que é muito importante, que o arcabouço fiscal que nós temos até agora, de certa forma, dá, e é importante que ele continue dando, ainda que com alguns ajustes. Enquanto a gente não controla o crescimento do tamanho do pé, né, Caio? Bom dia para você, obrigada pela tua presença aqui. Só para a gente entender, né, basicamente, porque o auxílio de R$400 para R$600 foi feito por meio de PEC. Para o ano que vem, para a manutenção desse valor, PEC era o artifício, a melhor ferramenta para ser feita? Não existiam outras formas disso ser feito, outras maneiras de negociar isso daqui para frente? Já que a gente está falando de previsão, né? Pois é, não tem, porque na Constituição existe lá um teto de gastos, existe um limite de gastos, que está valendo esse ano e está valendo para o ano que vem. Só que para este ano, né, com a justificativa da guerra, do aumento do custo de petróleo, né, e ainda alguma coisa de pandemia, o governo falou, olha, além deste teto, me autorize a gastar neste ano de 22 um certo limite, né, para que eu possa pagar R$600. Em vez de 400. E aí está lá na Constituição este valor, né, limitado para o ano de 22. Quando acabar o ano, entra 23, essa licença temporária para 22 acaba e a gente tem que voltar para o teto anterior, né? E o teto anterior tem uma limitação ali de despesas de diversas naturezas que não cabe um auxílio acima de R$400. Então, o que o governo tem que negociar? Se os R$600 é o que realmente é a decisão de política econômica tomada, é preciso alterar a Constituição. Ou de forma temporária, de novo, olha, me permita gastar de novo um certo valor acima do teto em 23, ou já de forma permanente, o que eu acho mais adequado, tá certo? Porque nós não estamos falando aqui numa despesa temporária. Quando era ali na época da pandemia, ainda tinha lá uma razão, né? Olha, enquanto a pandemia durar, a gente faz o gasto. Agora não, agora a gente está falando de R$600 permanente, tá certo? Então, não há que se falar em uma licença temporária. A gente tem que encarar que o gasto vai ser maior, né? Colocar isso na Constituição, né? esse novo limite, né? E aí que a discussão é a mais importante, né? A discussão não é PEC, né? Se usa PEC ou não usa PEC. Tem que mexer na Constituição. Mas a discussão é, vamos colocar um limite adicional para gastos ou vamos pegar este programa e outros programas que o governo acha importante e tirar do limite, né? São duas coisas muito diferentes. No primeiro caso, nós gastamos mais, mas continuamos com uma certa limitação ao longo do tempo. No segundo caso, esses programas que saem do teto viram sem limites, tá certo? E aí a gente pode começar a voltar, né, àquele espírito do gasto é vida, né? Não tem limites, então quanto mais gastar, qualquer número que você colocar lá no orçamento tá liberado. Então eu acho muito mais perigoso nós migrarmos para um regime sem limites, né, como é esse que está sendo discutido, né, do que um novo regime que permita gastos maiores para acomodar essas decisões de política, mas mantenha certas restrições, porque, afinal de contas, o Brasil ainda é um país muito endividado e precisa sinalizar a todos nós que compramos a dívida pública brasileira que haverá uma sustentabilidade ao longo do tempo. Agora, durante a campanha também, Caio, o candidato Lula não fez nenhuma questão de omitir a intenção dele de acabar com o teto de gastos, que na avaliação dele e do PT é uma forma equivocada de controlar gastos. Isso casa com o que está acontecendo agora, com essa PEC que está sendo, ou pode ser proposta pelo governo eleito, que pode ter um valor de 80 ou até 200 bilhões de reais, ninguém sabe ao certo o que é que vai estar dentro desse cesto. Você vê esses dois aspectos casados, Caio? Olha, o teto, da maneira como ele está desenhado, né, ele
realmente está desgastado. Ambos os candidatos, durante a eleição, falaram em alterar o teto de gastos. Mas uma coisa é você o seguinte, olha, não vai ser o teto como é atualmente, porque ele é muito restritivo, ele não me permite fazer, me dá pouca flexibilidade, eu vou para um novo regime que eu tenha mais flexibilidade, quer dizer, arrecadei um pouco mais, posso gastar um pouco mais, etc. Mas eu tenho regras claras e críveis sobre o comportamento da receita e da despesa, desculpa, né? Que é o que realmente pressiona as contas públicas brasileiras. Uma outra alternativa é o seguinte, olha, tudo que eu acho importante, tudo que eu quero gastar mais, eu tiro do teto e deixo ilimitado, né? Então, eu acho que são essas duas alternativas. As duas alteram o teto de gastos, as duas alteram o regime que vinha vigorando até principalmente 2020, mas uma mantém uma certa disciplina sobre a evolução dos gastos, regras ali, e a outra simplesmente tira tudo que... Onde tem pressão, você tira do teto, né? Se você tirar do teto tudo que tem pressão, basicamente abrir a porteira para que os gastos não sejam ilimitados para frente. A gente pode voltar àquela dinâmica de crescimento de gastos que nós vimos ali, principalmente até meados da década passada, que levou a um endividamento crescente aqui no país, né? Então, hoje a gente já tem um nível de dívida muito alto, então é perigoso voltarmos a esse regime. Ainda não tem ministro da Fazenda indicado, né? A indicação do ministro da Fazenda ganha ainda mais relevância, se é que é possível, diante desse quadro que você está colocando aqui para a gente, de sinais trocados já nesses primeiros dias? Primeiro, só assim, para mim eu não vejo sinais trocados, eu vejo sinais claros da direção do gasto ilimitado, né? E isso me preocupa. Agora, você tocou num ponto que é absolutamente fundamental, quer dizer, nós estamos fazendo uma mudança importante, orçamentária, de regime de despesas, etc., e nós não temos uma equipe econômica ali, né? Não sei quem são os técnicos que estão fazendo as contas, que estão planejando o futuro econômico do país. Nós temos na linha de frente, sem dúvida, dois ex-governadores, pelo menos é o que está nos jornais, né, muito experientes, né, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, e o senador eleito Wellington Dias, que foi muito tempo governador do Piauí. Os dois fizeram boas gestões fiscais em seus governos, mas seria importante o nome ali da equipe econômica, a equipe econômica e a direção para onde nós estamos indo. Eu acho que você colocou bem, Rafael, que como nós não temos essa linha mestra da política econômica para frente muito clara, a gente fica aqui meio tateando no escuro sobre qual é a real intenção das discussões que estão sendo feitas. Aguardemos, né, Caio? E sinto que teremos muito assunto ainda nos próximos dias. Obrigada pela sua presença. Sem dúvida. Novo Dia. Conversamos com Caio Megali, que é economista-chefe da XP. Ótimo dia para você. Obrigado, ótimo dia a todos, bom fim de semana. Valeu.